Bom dia, galera! Seja bem-vindo ao Bate-Papo com a Cris. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou ótima, linda, maravilhosa, como sempre. Tomando aqui o meu café na manhã e passando por aqui para falar com você um pouquinho rapidinho, porque assim, eu quero passar esse mês inteirinho coladinho com vocês. Por quê? Porque nós estamos diante das eleições. E como eu disse no vídeo de ontem, essas eleições são fundamentais para mudar a história, principalmente do estado de São Paulo. Do Brasil também, só que eu quero falar sobre São Paulo, sobre o estado em que a gente vive. Mas eu não vou falar hoje de política necessariamente, e nem sobre as eleições. Quero falar novamente sobre a igreja. Por que eu quero falar sobre a igreja, gente? Porque é um lugar que eu pertenço. Eu pertenço à igreja. E quando eu faço algumas críticas, eu escuto as pessoas falar assim, fala tanto da igreja, por que não sai da igreja? Por que frequenta a igreja se fala tão mal da igreja? E eu vou falar pra vocês por que eu falo mal, e não é mal, na verdade. Eu falo situações que são realidade, que muitas pessoas fecham os olhos, não se questionam, e aí vai transformando isso em coisas naturais. E não são naturais. Toda relação tem que ser equilibrada. E às vezes a relação que a gente tem com a nossa fé é totalmente desequilibrada. Eu vou falar hoje de uma coisa muito boa. A igreja cumpre um papel muito importante na nossa sociedade. Que papel é esse? Ela socorre as viúvas, socorre o órfão, né? Distribui alimentos, leva sopa, leva agasalho. Sobretudo, ela ampara muitas vezes as pessoas que chegam ali desiludidas, desacreditadas, com muitos problemas mentais, transtornos espirituais também. E o que acontece? A igreja é muito necessária. Às vezes a gente faz crítica, eu vejo as brincadeiras das pessoas, às vezes falando, se eu for subir pro céu e tipo, os crentes estiver lá, eu quero descer. A gente brinca, dá risada, até eu dou risada mesmo. Mas a igreja é importante sim, gente. Se a igreja não fizesse parte dessa sociedade, nós já teríamos sucumbido. Por quê? Porque tem pessoas sinceras em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as religiões. Tem pessoas muito sinceras, com o coração disposto a servir, a amar, a cuidar. Entendeu? E essas pessoas são extremamente necessárias para haver um equilíbrio na nossa sociedade, né? Quando eu fui para a igreja em 2012, né? Eu conheci o evangelho desde pequena, só que não de viver, só de ouvir. E quando eu era criança eu não queria ser crente de jeito nenhum, porque me apresentaram, meu pai me apresentou um Deus maravilhoso, e eu me apaixonei, me encantei. Eu já contei aqui em outros vídeos que eu me converti, assim, no sentido de que eu comecei a andar com Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. Quando meu pai me apresentou a primeira vez esse Jesus. E foi Jesus que ele me apresentou. E eu fiquei encantada, apaixonada por esse Jesus. Porém, meu pai faleceu. Meu pai que me registrou, que não é o meu pai biológico, o pai dos meus irmãos, o Abel. E assim, depois que meu pai faleceu, a gente foi pra igreja, mas com outras pessoas, em outras situações. E aí eu fui apresentada a um Deus tirano, carrasco, que sempre punia, que eu sempre tava em débito com ele. Eu não podia fazer nada, que tipo, eu já tava condenada ao inferno. Se eu cortasse o cabelo, inferno. Se eu usasse calça, inferno. Se eu falasse uma palavrão, inferno. Tudo era inferno. E aí eu falei, gente, pra que eu vou pra igreja? Pra quê? E aí eu já também desde cedo me revoltei com a igreja. Eu falei, não vou pra igreja coisíssima nenhuma. Porque se eu vou pro inferno, qualquer coisa que eu fazer, não, eu vou viver minha vida, porque depois do inferno, paciência. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E quando eu tinha 27 anos, em 2012, Ana Júlia, bebê, não tinha nenhum ano de idade, Ana Júlia teve um problema de saúde, que eu não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E nesse dia eu conversei com Deus, eu tive uma conversa com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor me ama de verdade, intervém nessa situação,
Me ajuda, por favor. E Deus ajudou. De imediato, assim, sabe? Eu tive, assim, uma resposta de você fechar a boca e em poucas horas você ter um resultado. Então aquilo mexeu com toda a minha estrutura. Eu falei, gente, existe um Deus, de fato. E esse Deus ouve oração. E esse Deus cumpre o desejo do nosso coração. E assim, eu sempre me senti amada por Deus. Tem um vídeo no meu canal aí no YouTube que conta essa história, sabe? De que eu sempre me senti tendo um pai, mesmo não tendo. Por quê? Porque eu considerava Deus o meu pai. Quando eu queria chorar, tava triste, eu encostava a cabeça assim na cama e falava, Deus, faz um carinho na minha cabeça. E eu ficava assim, sabe? E eu sempre tive um pai. Eu nunca fui abandonada, porque eu sempre tive meu pai tá aí no céu. Enfim, gente, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tive esse relacionamento, eu conheci esse Deus, e aí eu fui pra igreja, né, depois de algum tempo. Foi eu e o Gustavo, eu e o Gustavo ficamos um ano indo pra igreja sem aceitar Jesus, que na igreja que nós íamos tinha que aceitar Jesus, levantar a mão. E nós ficamos ali aquele tempo todo, congregando, participando, fizemos escola dominical. Depois a gente foi para uma outra igreja diferente, porque nessa que eu ia, não podia usar brinco, não podia usar calça, não podia fazer uma série de coisas. E assim, eu tava indo, mas eu estava muito incomodada. Por quê? Porque eu gosto de usar calça, eu gosto de usar brinco, eu gosto de usar maquiagem. E como eu disse ontem, eu não queria ficar me rebelando contra a igreja. Então eu falei, não, eu vou procurar uma igreja onde eu seja aceita da maneira que eu sou. Fui para uma igreja grande aqui na Vila Menck, que foi assim maravilhosa para mim. Eu tenho algumas situações com essa igreja que me feriram, que me magoaram profundamente, mas eu vejo que isso tudo foi necessário para o meu crescimento. Só que essa igreja, ao mesmo tempo em que eu trago essas situações, e eu digo para vocês que foram assim marcas pesadas, eu tive que passar por psicólogo para me poder me entender o que estava acontecendo depois que eu saí de lá. Só que lá também, nessa mesma igreja, foi onde eu conheci a vontade de estudar. Eu tinha uma baixa estima péssima. Eu achava que eu não era capaz de fazer uma faculdade. Eu era cabeleireira, né? Como eu já contei pra vocês. E assim, eu não achava que eu podia estudar. Quando eu comecei pra escola dominical, eu tive uma professora tão maravilhosa que, assim, foi meu exemplo foi minha referência por muito tempo. Por muito tempo essa pessoa foi minha referência. Eu elogiava ela tanto publicamente quanto na igreja, quanto pessoalmente. Hoje a gente não é nem amiga mais no Facebook. Por quê? Porque eu excluí. E eu excluí por quê? Porque eu não quero ficar debatendo, gente. Não é porque eu sou mal ou eu não aceito a opinião da pessoa. É porque eu vou falar coisas que vai ferir essa pessoa. A gente vai acabar discutindo mais de uma vez. E eu não quero que aconteça isso. E a gente realmente corte um laço de amizade. Por isso, às vezes eu bloqueio algumas pessoas, excluo, para não ficar ofendendo e essas pessoas não levar pro lado pessoal. E essa mulher, desde a primeira aula, eu lembro que eu lembro até hoje, as aulas, olha, você vê, isso foi em 2013, 2014, por aí, que eu tava nessa igreja. Ela tava falando do legado de Moisés. E quando ela contava a história de Moisés, gente, ela contava de um jeito que, eu tinha vontade de estar naquela história. Ela era uma professora nata, sabe, por intuição. Também não era formada na época. Hoje eu não sei, porque eu não acompanho, mas isso é a praia dela. E todo mundo amava essa professora. Essa professora é muito amada nessa igreja até hoje, por várias pessoas. E essa mulher, ela me incluiu de um jeito nessas aulas. Quando eu dava uma resposta, ela falava, gente, olha aí, presta atenção na Cris. Cris tá passando na frente. Ela me elogiava de uma maneira que eu comecei a ver em mim qualidade. E eu comecei a perceber que sim, eu podia. E aí, por conta de uma necessidade da igreja, de ter professora na escola dominical, eu me ofereci meio assim, meio encabulada ainda, tal, mas fui lá dar aula para as crianças. E aí deu tudo certo, foi maravilhoso, foi assim um período que eu aprendi muito.
E foi nesse período em que eu descobri que eu sempre havia sido professora. Só estava escondido aquilo dentro de mim. Pela baixa estima, pela falta de oportunidade, pelas lacunas que ficaram na minha aprendizagem. Estava escondido, mas eu sempre fui professora. E aí eu comecei a estudar depois pedagogia e descobri que realmente era o que eu amava fazer. Então eu falo, gente, eu só tive essa oportunidade de saber isso por conta da igreja. Eu conheço muitas pessoas que foram mal alfabetizadas porque queriam ler a Bíblia. Então essas escolas dominicais, elas são maravilhosas. Hoje, para mim, eu não frequento mais escola dominical, na igreja que eu vou não tem. E é uma pena também, né? Porque devia ter alguma coisa aí pra gente aprender aí e tal. Mas chegou um tempo que aquele conhecimento ali já não me preenchia mais. Já não era suficiente. Então eu fui procurar outras situações, fui procurar um curso de teologia. Eu fiz durante algum tempo, não concluí porque achei desnecessário. Não achei que para mim fazia sentido. Mas o fato é que a igreja tem assim uma relevância muito importante na vida das pessoas. Você vê, olha, o fato de eu estar frequentando uma igreja mudou radicalmente a minha vida, em todos os sentidos. Me fez um ser humano melhor, me fez entender, ter contato, intimidade com esse Deus, que a gente só vai conseguir se a gente estiver em comunhão. Então, se você não está em comunhão com a sua igreja, e eu não digo comunhão de, está em pecado e por isso não está tomando Santa Ceia, não é isso. Isso não tem nada a ver. Comunhão que eu digo é, se você não se dá bem com os membros da sua igreja, se você não consegue abraçar, olhar no olho, entender, confraternizar, você está no lugar errado. Procura um lugar que te ama, que te aceita, que gosta de você. E a igreja tem igreja para todo mundo, gente. E o evangelho não é para um ou dois, o evangelho é para todos. É para todos, todas e todes. Todes, entendeu? Diante de Deus não tem homem, mulher, criança, não tem orientação sexual. Deus ama todos. Ama todos. E não me vem com essa conversa fiada de que Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Gente, esse é assunto que dá muito pano pra manga. Não dá pra fazer aqui na internet. Não dá pra fazer aqui na internet. Mas busquem conhecimento. Parem de ser manipulados pelo medo. Sabe? Vão sim, frequentem uma igreja. Absorvam tudo que vocês podem absorver de bom. Mas sejam criteriosos. Analise a vida da pessoa. Não acreditem no que as pessoas falam, gente. Não acredita no que eu falo. Vem e vê como é a minha vida. Minha casa tá de porta aberta. Quer vir tomar um café comigo? Quer vir conversar comigo? Vamos marcar. Vamos conversar. Eu adoro. Eu faço isso aqui na minha garagem. Tem roda de conversa. Eu convido. As pessoas não vêm porque não estão interessadas. Ou porque não pode, eu não sei. Mas vem, gente. Vamos conversar. Vamos se unir. Vamos aprender um com o outro. Vamos crescer junto. Sabe? Vamos crescer em tudo. Vamos crescer no aprendizado. Vamos crescer nas nossas relações pessoais. Vamos crescer na fé também. Vamos entender sobre esse Deus que não é carrasco, não é tirano. Ele é amor. Ele te ama incondicionalmente. Como assim incondicionalmente, Cris? É sem condições, não tem condição. Ele sabe a porcaria que eu sou. Sabe aquele pensamento que eu tenho que ninguém sabe? Ele sabe. E ele me ama ainda assim. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente nutre por alguém que você não demonstra? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe das suas dores. Ele sabe de tudo que te aconteceu. Ele sabe daquele ferimento, daquela mágoa, daquela frustração. Ele sabe de tudo. E ele te ama ainda assim. Cris, mas eu sou mal. Eu sou mal, eu já falei mal, eu já roubei, eu já matei, eu já me prostituí, eu já usei drogas. Deus sabe, ele não liga para isso. Ele não liga.
Ele te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Isso é uma mentira de Satanás. Aí sim eu vou falar do diabo. Que eu odeio falar do diabo, gente. Eu gosto de falar de Deus. E eu odeio igreja que fica falando de diabo. Eu odeio. Eu quero falar de Deus. Eu vou na igreja para ouvir falar de Deus. De Jesus. É sobre ele. É tudo sobre ele. Só que ele cria uma situação de que, tipo assim, você tá separado, você não pode, você não é digno para se ajoelhar. Não acredita nessa mentira. Deus, ele quer você pertinho dele, ele quer ter um relacionamento com você, ele te ama. Nesse momento onde você estiver, você pode ajoelhar. Ou não, você pode ficar sentado, você pode fazer do jeito que você quiser. Não tem receita, gente, não tem bula. Você pode falar assim, Deus, sonda o meu coração. Você não precisa nem falar nada, ele sabe. Eu já tive momentos na minha vida de eu não ter palavras para orar. Porque a situação era tão difícil que eu falava, Senhor, me ajuda, me ajuda. Essa era a única palavra que saía da minha boca. E ele sempre me ajudou. Então, escuta o que eu falo nesse dia. Com todo carinho. Deus, ele te ama. Independente daquilo que você faça. Sabe, Cris, eu errei. Eu feri, eu machuquei. Sim, vai lá e se conserta com o seu irmão. Pede perdão se você vê necessidade nisso. Limpa a sujeira, dá a volta por cima. Levanta de novo e anda. Levanta e anda. Não fique prostrado. Não fica na inércia. Deus te ama. A igreja é extremamente necessária. Precisamos da igreja, nós precisamos. Mais do que precisar da igreja, nós precisamos ser igreja. Ser igreja. Só que assim, não espere perfeição das pessoas. Eu sou totalmente imperfeita, totalmente pecadora. Não olha para minha vida querendo um modelo de santidade. Não, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar sim uma mulher que briga, faz barulho, debate, discute. Vocês acham que a gente não tem vida perfeita? Aqui em casa, de vez em quando, as panelas voam pelo meio da casa. Porque eu tô brava, porque eu tô nervosa. E isso não me faz bem, isso me faz mal. Depois eu penso, por que eu tratei o meu marido, o meu filho, a minha filha desse jeito? Eu não quero tratar eles assim. Quero tratar com amor. E aí depois, muitas vezes, às vezes eu não peço nem desculpa, mas aí eu vou lá, faço um cafezinho da tarde, um bolo, reúno a minha família. É dar segunda chance, é se permitir viver, fazer memória, brincar, sabe? Vamos ser felizes, gente. Deus, ele quer que a gente seja feliz. Ele quer. E é tão gostoso. É tão bom você ficar livre das culpas, sabe? De você falar assim, tem dia que eu tô péssima, não quero falar com ninguém. Não quero. Mas é assim a vida da gente. A gente vai ter aflição. Eu tava conversando ontem com meu filho. Eu falei assim, olha, eu acho, Gustavo, eu sei que eu já frustrei muito meu filho. Eu vou sempre frustrar. Ontem eu conversava com uma pessoa e a gente falava sobre isso. E essa pessoa me falou assim, eu vou te decepcionar muitas vezes. Muitas vezes. Não só eu, mas todas essas pessoas que você se relaciona nesse meio que a gente tá, vai te decepcionar. Mas você tem que ter convicção do que você quer. E eu sei que eu vou fazer isso muitas vezes também. Eu tenho certeza que eu sou decepcionante para muitas pessoas. Eu tive uma pessoa que me discipulou por um tempo, muito maravilhosa. E eu quero assim muito que Deus abençoe a vida dela. E quando a gente conversava,
eu falava pra ela meu ponto de vista, ela tinha assim um medo de que eu me perdesse. E eu falei pra ela, fica tranquila, você fez tudo que você tinha que fazer. Se tiver algum erro e eu estiver errada, não vai ser responsabilidade sua. Mas Deus tem um chamado específico para cada pessoa. De repente o seu é esse. Vai lá e vive a sua história. E eu vou viver a minha. Se você for analisar a Bíblia, quantas pessoas têm histórias diferentes. Mulheres, principalmente, que eu adoro falar. Mulheres incríveis. Débora, Jael. Mulheres que não aparecem. Mulheres de garra, de força. E Deus conta com você, mulher. Para de se colocar lá embaixo. Porque Deus não te colocou lá embaixo. Seja uma mulher do máximo. Não fica com medo. Gente, outra coisa. Não se coloca tão pequenininho. Se Deus te deu um dom, usa esse dom. Põe pra fora, vai falar. Não, mas eu tenho que ser humilde, eu não posso aparecer. Pode sim. Para glorificar o nome de Deus, é para honra e glória de Deus. Aparece. A palavra de Deus fala que a gente que não se esconde uma vela, né? Debaixo de uma vasilha. Não tem como esconder. Uma cidade, né? Uma torre. Não tem como esconder. Então aparece, gente. Sai de dentro dessa casca e vai brilhar. Vai ganhar o mundo. Porque o seu palco é o mundo. Gente, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu amo todos em Cristo. Me perdoa se eu já te magoei, se eu já te ofendi com as minhas palavras aí nas redes sociais ou pessoalmente. Me perdoa, não é a intenção. É porque eu sou assim, muito intensa. Tipo, pô, eu falo. Quando eu vejo, eu já falei. Me desculpa, tá bom? E se você estiver bravo comigo, com raiva de mim, me manda uma mensagem. Fala, Cris, você falou muita água com batata aí. Para de falar besteira, mulher. E a gente vai conversar. Beijo. Ótimo dia. Deus abençoe.